Boa tarde, jovens. Vamos para o nosso segundo exemplo de capacitores e dielétricos. Nosso segundo exemplo comentado. Um capacitor tem placas paralelas de área S igual a 80 centímetros quadrados e estão separadas por 0,50 milímetros ou 0,5 milímetros, uma da outra por uma película de nylon, ou seja, o nylon é o dielétrico entre as placas do capacitor. Determine, letra A capacidade desse capacitor. B, a carga máxima que pode ser armazenada nesse capacitor, sabendo-se que a rigidez dielétrica do nylon é de 4 vezes 10 elevado a 7 volts por metro, ou seja, é o campo elétrico máximo que esse dielétrico suporta. E letra C, determinar a energia potencial acumulada no capacitor nas condições do item B, dados que a permissividade elétrica do vácuo, ε0, é 8,9 vezes 10 elevado a menos 12 coulomb quadrado por Newton vezes metro quadrado. E a constante dielétrica do nylon, que é o dielétrico, K é 3,5. Não confundir esse K com o K da constante eletrostática da lei de Coulomb. Aqui é a constante dielétrica. Primeiramente, antes de começar a resolver os itens A, B e C, vamos dar uma organizada nos dados da questão. Como a área está em centímetros quadrados e o padrão que a gente adota é o metro, eu também aqui vou fazer uma mudança, ao invés do S vou usar um A de área, então A, como está 80 centímetros quadrados, temos que lembrar que de centímetro para metro a gente conta duas casas. Como está o quadrado, então no caso a gente vai dobrar, são 4 casas. Então de centímetro quadrado para metro quadrado, fica 80 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. A distância entre as placas é 0,5. Então essa distância de 0,5 milímetros, já que esse zero no final não vai influenciar nas contas, como aqui tem uma casa após a vírgula, então fica 5 vezes 10 a menos 1 milímetro. Primeiro eu coloquei notação científica. De milímetro para metro, são mais 3 casas. Então a gente acrescenta o 10 a menos 3 ao lado 10 menos 1. Então, como resposta aqui, para essa transformação, a gente vai ter 5 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Próximo passo. A capacidade dielétrica, a permissividade dielétrica do vácuo é 8,9 do vácuo. Só que no capacitor é utilizado um dielétrico que substitui o vácuo, nesse caso, que é o nylon, que a constante dielétrica dele é 3,5. Então, o que eu tenho que fazer, ou seja, nós temos que fazer é encontrar a permissividade elétrica do nylon. Vou escrever o E assim que fica mais fácil de escrever. Como ε0 é 8,9, então a permissividade elétrica do nylon vai ser K vezes a permissividade elétrica do vácuo. Ou seja, é só multiplicar a constante elétrica vezes o valor do vácuo, que é o valor mínimo. Então nós teremos 3,5, que é o valor da constante elétrica, multiplicado por 8,9 vezes 10 elevado a menos 12. 3,5 multiplicado por 8,9, a gente vai ter como resposta 31,15. E isso vezes 10 elevado a menos 12. Não vamos utilizar esse tanto de casas decimais. Algarismo significativo. Passando 1 para após a vírgula, a gente vai ter 3,1. Observe que eu desconsiderei os outros algarismos. Ficou só o 3,1 para aproximação. Como esse 1 passou para após a vírgula, fica 10 elevado a menos 11. Desconta uma casa. Aí você repete a unidade de medida, que é a mesma. Coulomb quadrado por Newton vezes metro quadrado, que é a permissividade elétrica do nylon. Ou seja, utilizamos como referência o valor do vácuo. Então eu usei essa primeira parte só para fazer essas adaptações. Agora que a gente já organizou todas as unidades, agora nós vamos responder a letra A, a letra B e a letra C com esses valores em mente. Vamos lá. Letra A. Um capacitor tem placas, né, como a gente falou, de 80 cm², distância 0,5 mm, que já transformou. Aí determine a capacidade desse capacitor.
A capacidade, como a gente já demonstrou, é a permissividade elétrica do dielétrico usado, que é o nylon, multiplicado pela área da placa do capacitor e inversamente proporcional à distância de uma placa até a outra. Como a gente já pegou e já transformou cada um dos valores, e a permissividade elétrica do nylon é 3,1 vezes 10 elevado a menos 11, é só a gente substituir. A área é 80 vezes 10 elevado a menos 4. E a distância, 5 vezes 10 a menos 4. O que nós temos que fazer agora é apenas fazer as continhas. Esse 10 a menos 4 cancela com 10 a menos 4. Nós vamos ter 3,1 multiplicado por 80 e dividido para 5. Se a gente quiser simplificar, pode ficar 3,1 multiplicado por 8, multiplicado por 10 elevado a menos 10, dividido para 5. Como foi feito isso? Como a gente tem que um zero no 80, eu só descontei um zero desse 10 a menos 11. Ficou 10 a menos 10. Usando uma calculadora para a gente ganhar tempo, é só multiplicar o 3,1 vezes o 8 e dividir para 5. Ao fazer isso, nós vamos ter como resposta aproximada 5 vezes 10 elevado a menos 10. Então, a capacidade desse capacitor é 5 vezes 10 elevado a menos 10 farad. Note que esse 5 é um valor aproximado, não dá exato, mas é bem próximo de 5. Vamos para a letra B. Determine a carga máxima armazenada, ou seja, a carga máxima pode ser armazenada nesse capacitor, sabendo que a rigidez elétrica, ou seja, o campo elétrico máximo que ele suporta, é de 4 vezes 10 elevado a 7 volts por metro. Lembrando que o campo elétrico ele pode ser obtido com pela diferença de potencial entre as placas. Em relação à distância entre as placas, é só substituir os valores. O campo elétrico é dado 4 vezes 10 a 7. A diferença de potencial entre as placas eu não sei, mas eu sei a distância de uma placa a outra. É 5 vezes 10 a menos 4 metros, a gente já transformou esse valor. Coloca embaixo do 4 vezes 10 a 7 que a gente não tem, faz o produto dos meios, ΔV vezes 1, ΔV, 4 vezes 5, 20. 10 a 7 multiplicado por 10 a menos 4, a gente tem 10 a 3. Então, a diferença de potencial vai ser 2 vezes 10 elevado a 4. Ou seja, esse zero, ele passou para potência de 10, que no caso ganha uma casa, 2 vezes 10 a 4 volts, que é a diferença de potencial entre as placas. Só que o X da questão é saber a carga armazenada. Pela definição de capacidade, a capacidade de armazenamento desse capacitor é a relação entre a quantidade de carga e a diferença de potencial entre as placas. A capacidade a gente já calculou no item anterior, é 5 vezes 10 a menos 10. A quantidade de carga eu não sei, mas a diferença de potencial também nós já calculamos aqui, é 2 vezes 10 a 4. Fazemos o produto dos meios novamente, fica Q vezes 1, Q, 5 vezes 2, 10. 10 elevado a menos 10 multiplicado por 10 elevado a 4, nós vamos ter 10 elevado a menos 6. A gente desconta mais uma casa decimal com esse zero do 10, então fica 1 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb. E essa é a carga armazenada nesse capacitor. E está resolvida a letra B. Vamos para a letra C. Determine a energia potencial acumulada no capacitor nas condições do item B. Como já foi demonstrado também no conteúdo, a energia potencial armazenada é igual ao produto entre a quantidade de carga e a diferença de potencial dividido por 2. Substituindo os valores, que a gente já calculou, a quantidade de carga é 1 vezes 10 a menos 5,
a diferença de potencial 2 vezes 10 a 4, dividido para 2. 2 para 2, a gente elimina, sobrou 1, 10 a menos 1 multiplicado por 10 a menos 5 multiplicado por 10 a 4, sobra 10 a menos 1, menos 1 é uma casa voltando, então a energia fica 0,1 joules, ou seja, 10 menos 1 volta uma casa do 1. Então a energia armazenada nesse capacitor é apenas 0,1 joules. E nós finalizamos o problema.